Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como tem sido esse período de quarentena? Espero que todos estejam bem, ok? Logo nos veremos em breve, eu estou com muita saudade de vocês. Gente, hoje nós vamos falar sobre a nossa última aula, sobre reconvenção e algumas despesas processuais que surgem no processo trabalhista, que são muito importantes, pois foram trazidas com a reforma trabalhista no intuito de moralizar mais a justiça do trabalho, de tornar esse processo mais sério, porque ele vinha sendo alvo, né, de muitas chacotas, de muita mesmo de utilização temerária, de muitas petições iniciais com Ctrl+C, Ctrl+V, os advogados não tinham cuidado, não tinham zelo com a petição inicial, não tinham zelo com a instrução do processo, então foram trazidas despesas para moralizar um pouco mais esse processo trabalhista, ok? Creio que a reforma trabalhista foi muito boa nesse sentido. Bem, reconvenção, vejam, a partir da aula de hoje nós vamos iniciar até uma revisão de tudo que a gente tem visto nesse semestre, que vai ser objeto da nossa prova bimestral, ok? Mas hoje nós vamos falar da reconvenção. O que é a reconvenção, gente? A reconvenção nada mais é do que um pedido contraposto do réu no momento da contestação. Então, veja, no momento da resposta, não sei se vocês se recordam, né? O reclamado é notificado via postal, súmula 16 do TST, né? Ele é notificado para responder ao processo, ele tem 5 dias em que ele pode arguir exceção de incompetência territorial, ele também pode contestar a lide e ele pode propor reconvenção. O que vem a ser isso? Então, vejam bem, a CLT no 847 diz que até o prazo de audiência haverá contestação do pedido. Haverá o que? A resposta do réu impugnando cada pedido. É possível, porém, que ele não só impugne, mas ele faça algum pedido em face do autor, porque o autor lhe tenha causado algum dano. Então, se o autor tiver causado um dano à reclamada, ela pode, no momento da contestação, propor reconvenção. E muitas vezes, gente, ela pode só propor a reconvenção. Muitas vezes ela reconhece o pedido jurídico do reclamante, ela realmente não tem como negar, ela reconhece tacitamente e ela não quer impugnar os pedidos e ela atravessa uma petição só com a reconvenção. Veja, a primeira dúvida que se tem, professora, essa reconvenção, ela tem que obedecer os requisitos da petição inicial, do 319 do CPC e 840, parágrafo 1º da CLT? Não há necessidade, porque nós aplicamos, nesse caso, subsidiariamente, o CPC, tá? Não há disposição sobre reconvenção na CLT. Então, nós aplicamos o 343 da CLT. E o 343 diz que é lícito ele manifestar uma pretensão própria, o réu, certo? Ele propõe reconvenção para manifestar pretensão, ou seja, para fazer seu pedido, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. E essa reconvenção, gente, ela pode ser no próprio bojo da contestação ou independente dela, tá bom? Geralmente, por força do CPC 15, ela é na contestação. Como eu falei, ela só vai vir de modo autônomo, sozinha, quando o réu só tem isso para fazer. Ele não quer impugnar os pedidos. Então, aí eu tenho que ter a petição autônoma, que é só a petição de reconvenção. A OAB, em exames anteriores, vocês viram que eu fiz a floricultura Flores Belas lá, que eu fiz uma atividade para vocês fazerem. Naquele exame da aula passada, ela pediu uma reconvenção junto com a contestação. Ou seja, o que foi considerado correto pelo exame de ordem? Que você impugnasse os pedidos do autor e
fizesse um último tópico da reconvenção. E aí fizesse o pedido contraposto porque ele tinha causado dano à empresa. Ok? Então, o mais comum é isso, porque por força do novo CPC. Se cair no exame de ordem, vai cair reconvenção com contestação, tá? Como já cobraram em exames passados. Acho muito difícil eles pedirem só a reconvenção, porque seria algo muito simples. Bom, qual é o prazo? O mesmo prazo da contestação. A contestação, segundo a CLT, será entregue na audiência. Porém, o legislador não disse, para nós não ficou claro, que audiência é essa. Nós temos que lembrar que nós temos audiência inicial, que é a audiência onde será tentada a tentativa feita a tentativa conciliatória, e a audiência de instrução. O legislador não deixou claro, só disse a contestação será protocolada em sistema eletrônico até a data da audiência. Por isso, alguns juízes têm modulado esse prazo, tá? Quando nós dissemos modulado, é que o legislador deixou omisso algo, não explicou corretamente, não supriu essa omissão e deixou lacuna para o judiciário modular. Então, alguns juízes, por exemplo, têm aceito a contestação 5 dias após a audiência, né, de conciliação. Alguns colocam na notificação, né, o senhor está sendo notificado da presente ação, podendo protocolar no sistema judicial eletrônico, no PJE, até 5 dias depois da audiência. Porque a primeira audiência é só conciliatória e não foi ainda a segunda. Então, alguns juízes têm modulado esse prazo. A grande maioria, doutrina majoritária, jurisprudência majoritária, seria até a audiência de conciliação, até a primeira, tá? A grande maioria tem notificado a reclamada para apresentar a contestação, reconvenção, até a data da primeira audiência. Essa é a doutrina majoritária. Bom, e o prazo para o autor se manifestar? Porque daí, proposta a reconvenção pela reclamada, ele vai ter que ter um prazo. O parágrafo 1º do 343 do CPC nos traz essa resposta. Então, é apresentada a resposta no prazo de 15 dias, ok? Surge a dúvida, mas professora, e o prazo para impugnar a contestação? O autor vai impugnar a reconvenção, ou seja, foi feito um pedido contra ele, a reclamada vem e diz, você me causou um dano, você colidiu o veículo em alta velocidade, como eu coloquei lá na atividade para vocês, né? Me trouxe um prejuízo de R$50 mil. E aí o reclamante vai ter para se manifestar 15 dias. Mas, para impugnar a contestação, que também foi juntada no PJE com documentos, a CLT não dispôs sobre prazo. Nós não temos prazo para impugnação à contestação no processo do trabalho. E aí volta de novo a questão que eu falei para vocês da modulação. Alguns juízes têm colocado os mesmos 15 dias da reconvenção. Outros juízes têm dado apenas 5 dias para o autor se manifestar quanto à contestação e 15 dias para se manifestar quanto à reconvenção. Outros juízes têm dado 10 dias para impugnar a contestação, ok? Porque o legislador abriu uma brecha para que os juízes modulem esse prazo de impugnação à contestação. Lembrando, tá, gente, que na nossa CLT, o correto mesmo, pelo artigo 850, a primeira oportunidade que o autor tem para falar em relação à contestação seria nas razões finais. O correto, se nós formos bem técnicos e aplicarmos a CLT expressamente, seriam as razões finais. Aí você se manifesta com relação aos documentos juntados. Porque, na realidade, não existe impugnação à contestação no processo do trabalho. Essa peça, na verdade, ela é cível. Só existe impugnação à contestação no processo civil. No processo do trabalho, você tem o direito de impugnar os documentos juntados, que o correto seria ser feito por razões finais. Mas, como veio o CPC 15... por uma aplicação analógica dele, para não mitigar ampla defesa e contraditório,
Então, os juízes têm oportunizado, sim, a impugnação, a contestação no processo do trabalho, com essas nuances do prazo, ok? Ficou bem entendido? Outra coisa que vocês têm que entender também é que a reconvenção, ela independe da contestação. Lembram que lá nos recursos, se há um recurso adesivo, se ele não for conhecido por deserto ou por intempestivo principal, né? Não for conhecido porque há uma deserção, não foram pagas corretamente as custas, automaticamente o adesivo também não é conhecido, o adesivo da parte contrária. Aqui não. Aqui, com relação à reconvenção, ela é julgada independentemente da contestação. Se a reclamada optou por não fazer contestação, só a reconvenção, ela vai ser julgada. Se o reclamante desistiu da ação, tá? Ou se a ação foi julgada, a sentença foi proferida sem apreciação do mérito, sem julgamento de mérito, a reconvenção vai ser julgada na sentença, independentemente disso. Então, o reclamante pode, de repente, desistir do processo, mas a reclamada insistir que a reconvenção dela seja julgada independentemente disso, ok? Outro detalhe que vocês têm que ver ali no 343 é que ela pode ser proposta contra o autor e contra terceiro. Portanto, vamos pensar que o dano tenha sido causado num maquinário da empresa ou numa ferramenta, qualquer outro dano que tenha sido causado. De repente, o empregador sofreu agressões físicas por 2 trabalhadores. No momento da reconvenção, ele vai poder propor essa ação de danos morais, materiais, não só em face do reclamante, mas do seu colega de trabalho também. Tá? Olha que interessante a possibilidade que abriu o CPC. A reconvenção também pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiros. Então, muito comum, eu tenho falado isso para vocês desde as nossas primeiras aulas, né? Que as ações trabalhistas, elas têm muito litisconsórcio, elas têm principalmente no polo passivo muitas reclamadas. Vamos pensar que uma delas queira conjuntamente com a outra, tá? Terceirizada juntamente com a tomadora, querem fazer a mesma reconvenção ou tem reconvenções diferentes. Elas podem fazer em conjunto ou dizer, né, que aquela reconvenção está sendo proposta pelas duas. Isso é possível, certo? E se o autor for substituto processual, olha só, se o autor for substituto processual, se é um sindicato. O sindicato, lembrando, ele atua como substituto processual em favor de toda aquela categoria, todos aqueles trabalhadores substituídos, os 3.000 trabalhadores da categoria. A reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Então, veja bem, durante a notificação, a reclamada é notificada por uma ação movida pelo sindicato, mas ela tem um pedido em face de um daqueles trabalhadores ali, que são os chamados substituídos. Ela pode propor em face do sindicato, porque ele é substituto processual daquele trabalhador que causou o dano. Olha que interessante, tá? Então, são essas as controvérsias aí em torno da reconvenção. Gente, alguns alunos não conseguiram, talvez vocês não tenham conseguido ver modelos de reconvenção. As reconvenções, elas são muito simples. Elas se baseiam nos fatos, fundamento jurídico, daquela, né, causa de pedir. Nós vamos ter que indicar o fundamento jurídico adequado àquele fato e formular o pedido. Como eu disse a vocês, o CPC não disse que a gente tem que atender os requisitos da petição inicial, tá? Então, o autor, o que é a reclamada, vai dizer assim: olha,
o reclamante, José da Silva, me causou um dano. Esse dano deve ser reparado por força do 186 e 927 do Código Civil. E eu tenho a comprovação material desse dano, foi na ordem de tanto, tá? Ou vamos pensar que são danos morais. Então, o reclamante ofendeu a honra da reclamada, veiculou informações falsas nas redes sociais. Requer Vossa Excelência condene o reclamante numa indenização por dano moral a ser arbitrada. Então, extremamente simples, tá, gente? Não se preocupem com o modelo de peça de reconvenção, porque agora ela é feita no bojo da própria contestação, tá ok? Prosseguindo a nossa aula de hoje, nós falamos de algumas despesas processuais importantes que surgem no curso do processo do trabalho ou até desde o início. Eu já falei para vocês, por exemplo, das custas pelo arquivamento da reclamação. Se a petição inicial é proposta e o reclamante, agendada a audiência, não comparece, ele pode até propor uma nova ação em 15 dias, porém ele tem que juntar o pagamento das custas, mesmo que beneficiário da assistência judiciária gratuita, salvo com motivo legalmente justificável. Nós já comentamos que os motivos plausíveis que a doutrina tem considerado são os do 473 da CLT, tá? Então, a questão de saúde, né, a questão de doação de sangue, se ele tiver algum daqueles motivos lá do 473 da CLT, morte, né, do cônjuge, ou dependente em sua CTPS, aí ele vai juntar lá o motivo. Geralmente, gente, os reclamantes que faltam, tá? Se vocês forem advogados de reclamante, muitas vezes eles faltam por motivo de doença. E aí basta juntar um atestado para poder repropor a ação sem pagamento de custas. Caso contrário, não havendo motivo legalmente justificado, vai ter que recolher as custas para propor nova ação. Então, é a primeira despesa processual que surge, que eu já comentei com vocês em aulas pretéritas. Na aula de hoje, nós falamos dos honorários periciais. Os honorários periciais sempre foram cobrados, assim como na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho, ok? E não é novidade também da reforma, não é novidade que eles são arcados pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Então, já havia uma súmula do TST de número 457 que determinava que quem perdesse aquele pedido, tá? Se, por exemplo, o reclamante formulou pedido de adicional de insalubridade e, de repente, o local foi considerado como salubre, neutralizado pelos EPIs. Eu mesma já tive isso, tá, gente? É muito comum. Às vezes o cliente fala para vocês que lá tem muito ruído, é insalubre, doutor, por favor, eu quero a insalubridade. Então, beleza, você muitas vezes propõe o pedido e quando o perito vai lá, os decibéis que ele mede, né, tem que ser acima de 87 decibéis e muitas vezes não vai dar. Porque a empresa às vezes maquia o local, não está do jeito, da forma com a qual ele trabalhava. Já aconteceu, isso é muito comum de acontecer, tá, gente? Às vezes daí o cliente fala, doutor, eu quero que ligue todas as máquinas, porque não está com o barulho, mas esse barulho é só em período de safra. E aí, muitas vezes, o cliente perde, né? Porque a perguntinha mágica que o perito faz, o senhor usava protetor auricular? Usava. O protetor auricular é um neutralizador da insalubridade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com nossas entrevistas trabalhistas para a gente não incidir no pedido, tá, gente? Temerário. Pedido temerário é aquele que não tem provas, que vai ser improcedente. Porque muitas vezes o cliente fala para vocês uma coisa e, na verdade,
é outra. Ele usava EPI. E aí ele vai ser sucumbente nos honorários periciais. Os honorários periciais variam, tá, gente? De R$1.000 a R$4.000. Se for doença do trabalho, os peritos têm cobrado R$3.000, R$2.500 uma perícia. Então, é muito importante a gente saber se tem nexo causal com a relação de trabalho, né? Se for problema na coluna, se for uma depressão, né? Você questiona o reclamante, mas você não sofreu outros fatos, não teve, realmente tem uma concausa com o trabalho, e ele pode dizer para você, doutor, realmente eu sofri assédio, né? Eu era cobrado o dia inteiro, e aquilo foi se tornando realmente muito difícil de suportar, eu fui adoecendo, fui procurar psiquiatra. E aí vocês começam a encontrar a concausa com o trabalho, o nexo causal daquela doença incapacitante, síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento emocional. Vocês começam a encontrar nexo com o trabalho ou não, tá? A gente tem que questionar, gente, não dá para fazer entrevistas virtuais, não tem como o empregado te contratar pelo WhatsApp, por exemplo. Sempre boa entrevista presencial. Mormente que em tempos agora de coronavírus, né, a gente não tem a possibilidade de fazer isso, nós temos que nos reinventar e procurar fazer entrevistas com eles, muitas vezes pelo celular, né, porque a gente agora vai ter que reinventar nosso jeito de advogar. Mas o mais correto é aquela entrevista presencial, onde você questiona, escuta, mas você não teve problema familiar no período, você não teve divórcio, que tenha causado esse problema psíquico, essa depressão. Então, nós temos que questionar sempre o trabalhador para não incidir nessa despesa processual dos honorários periciais. O que mais que diz a CLT acerca disso? Que o juiz deve respeitar um limite máximo estabelecido pelo CSJT. O CSJT é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, lá tem um teto, tá, gente? Das perícias trabalhistas, salvo engano, não passa de R$4.000. Não podem ser pedidos valores exorbitantes. Tem um teto, tem uma portaria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho estipulando esse patamar máximo. O juiz pode também deferir o parcelamento dos honorários periciais. Tá? O parcelamento. Esse parcelamento pode observar, por exemplo, o CPC lá fala em 6 parcelas no pagamento de um crédito. Né? Por exemplo,